Estamos começando a de Masechet Shabbat, a gente está no Daf Nun Gimel Amud Bet, na terceira linha grande, Amarmar, Lo Yitze Azav Bakis Shelo Velo Yizim Bakis Shebedadem. A gente falou que o Zav ele não pode sair com esse kiss, é um tipo de pano, alguma coisa, para ver se ele teve alguma coisa saiu dele, Godoreia, ou Izim também não podem sair Bakis Shebedadem, está escrito na Braita que o o bode, ou esses animais não podem sair com um saquinho em torno do lugar de onde sai o leite para proteger, a priori, para guardar, para segurar o leite. Vamos ver o que está escrito aqui. Então, na Braita, a priori está escrito que é proibido, que ele não pode sair com isso. Porém, pergunta agora, fala, olha, mas tem uma Braita que diz que sim é permitido sair. Então, temos uma contradição. Uma Braita fala que os izim, os bodes, não podem sair com esse saquinho em torno do lugar onde sai o leite. Por outro lado, temos uma braita que sim permite sair com isso. O que a gente faz com essa contradição? A maravilha locacha, a maravilha não está cachê, não tem contradição. Ha de mihadak, ha de lo mihadak. Maravilha, olha, dá para explicar facilmente as duas braitot. A braita que permite sair é porque está tratando que a pessoa amarrou bem esse saquinho, não tem chance de cair, não tem o risco, não tem a suspeita de que isso venha a cair durante o Shabat, e o dono vai acabar pegando e carregando isso na rua. Já a Braita que proíbe, está se tratando quando não foi muito bem preso. Então, se você prender muito bem, pode sair com isso. Se não, não. Certo? A gente vai ver que isso também acontece muito com tarshitim, com joias, enfeites, que se existe a suspeita de que isso daqui pode acabar caindo, você pode acabar tirando no meio da rua, é proibido sair com isso. Agora, de novo, isso é válido somente em lugares onde não tinha eruv, que é proibido carregar no Reshut Rabim. Hoje em dia, a maioria das cidades, pelo menos aqui em Israel, também no Brasil, a maioria das cidades tem eruv, o que permite que a gente carregue fora de casa. Então, se é permitido carregar, já não tem mais esse problema. Rav Yosef Amar, Tanai Shakalt Me'alma. Tanai, fala, Rav Yosef, não entendi. Rav Yosef fala, não entendi a pergunta, Bechlal. Você me trouxe duas opiniões em duas braitot e me falou que é uma contradição. Fala, Rav Yosef, não tem contradição nenhuma. Você pegou Tanaim espalhados pelo mundo e falou que tem uma contradição? Tanai, é uma machlok Tanaim, uma discussão, tem duas opiniões. Como a gente encontra na nossa própria Mishnah, como ele vai trazer aqui agora. Ou seja, as braitas não são contraditórias, são discussões, são simplesmente duas opiniões. Detnan, a gente encontra na nossa própria Mishnah, machloket com relação a isso. A Izim Yotzot Tzururot, Tanakama permite que os Izim saiam dessa forma, certo? Com o Kis protegendo. Rabi Yossi observa Kulam Chutz min harechilot hakvunot. Rabi Yossi proíbe, ele proíbe tudo que foi trazido no começo da Mishnah, tudo que Tanakama permitiu, Rabi Yossi proíbe. Não vou entrar no caso o que é agora. A única coisa que Rabi Yossi permite é que as ovelhas saiam com uma proteção em torno do tzemer, em torno da lã delas, que é para manter limpo e branco. Ou seja, Rabi Yossi proíbe que Ezim saiam tzurorot. Então, tem machloket Tanaim. Na nossa Mishnah tem machloket com relação a isso. Tem a opinião de Tanakama que permite. Tem a opinião de Rabi Yossi que proíbe. Então, a Braita que falou que pode, a Braita que falou que não pode, não são contraditórias, simplesmente são duas opiniões. E na nossa Mishnah a gente tem também uma terceira opinião. Rabi Udomer, Ezim yotzot tzurorot liyabesh, avalor lichaleb. Rabi Uda permite sair dessa forma, permite que os Ezim saiam dessa forma, com a condição de que a meta da pessoa que colocou esse saquinho lá é para secar o leite, para que não tenha mais leite, e não para proteger o leite. Para proteger o leite, Rabi Uda souber que é proibido, porque não pode, deixa o leite pingar, deixa cair, não atrapalha nada. Mas se a intenção da pessoa é secar o leite, fazer com que o ex não tenha mais leite, aí é permitido. Às vezes eles prendiam isso bem, para não produzir mais leite e secar aos poucos. Rabi Uda fala, se a meta é secar, tudo bem, é permitido. Mas se a meta é segurar, proteger o leite, aí já não pode. Então as duas braitas não são contraditórias, são simplesmente duas opiniões. Outra explicação é possível dar para a contradição, para a suposta contradição entre as braitot, que não é que são duas opiniões, é a própria opinião de Rabi Uda. Rabi Uda falou o que está escrito nas duas braitot. A braita é genérica, não está escrito na braita quem falou exatamente. Então, a Gemara levanta a opção de que as duas braitot foram ditas por Rabi Uda.
Em uma braita, Rabi Yehuda estava falando sobre leiabesh, sobre secar, por isso ele permitiu. Na outra braita, Rabi Yehuda estava falando sobre proteger o leite, por isso ele proibiu. Ou seja, em cada braita ele estava falando de um assunto levemente diferente, que tem uma diferença na halakha. Então, é possível explicar facilmente as duas braitot. Ou falar, certo? A gente trouxe aqui 3 opções para explicar a contradição entre as braitot. Ou dizer que em cada caso da braita, a braita que permite, a braita que proíbe, está se tratando em que a pessoa colocou esse saquinho de forma diferente, ou bem preso ou não bem preso, ou falar que é contradição, é a opinião de Tanakama ou de Rabi Yossi, ou falar que as duas braitas são Rabi Yehuda, simplesmente Rabi Yehuda diferencia na meta pela qual foi colocado o saquinho lá. Se é para secar o leite, então pode, se é para guardar o leite, é proibido. Conta a Gemara, mas Tânia Amar Rabi Yehuda, mas bezim beitantucha sheyuda deem gassim vesulem kisim kedei shelo yisretu dadeem. Rabi Yehuda fala, olha, mas bezim beitantucha, exim esses bodes da casa de Antucha, quer dizer, deve ser aparentemente alguém importante, alguém conhecido, que não, deixa eu tirar aqui, mas é alguém supostamente que faz as coisas certinho, não tem dúvida de que ele vai seguir ao que Chachamim fazem. Shayuda Dem Gassim, eles tinha muito leite, era muito largo, muito grosso. Vesulem Kissim, que deixou e colocaram neles saquinhos para proteger o animal, para não machucar, porque às vezes era muito grosso, podia chegar próximo ao chão, então colocaram um saquinho para proteger e era permitido, ou seja, Rabi Yehuda traz um caso para discutir com o Rabi Yossi. Rabi Yossi na Mishnah falou que é tudo proibido. Rabi Yehuda falou, a gente viu na prática que tinha gente que permitia. Bom, mais uma braita. Fala, Gemara. Tano Rabanan. Maseh be'adam shemeta ishto venicha ben linak velo yalo sachan menika. Certa vez aconteceu, a Gemara conta aqui um milagre que aconteceu ligado com anaká, ligado com amamentação, já que a gente falou do zizim, que tem leite, então a Gemara traz isso aqui. Conta a Gemara que certa vez a esposa dele faleceu e deixou um filho, e ele não tinha como contratar uma menica, certo? Geralmente eles não tinham materna na época, nem similar, nem nada do tipo, não tinha leite em pó, então precisava para a criança pequena, pelo menos até os 2, 3 anos, contratar alguém para dar leite. E esse cara, que a esposa faleceu e não pode dar, não tem como aumentar, ele não tinha como pagar, não tinha como contratar alguém. Venassalo, nesse aconteceu um milagre para esse cara, veniftechulo dadim, e o cara, de repente, o cara, ele próprio, cresceu para ele a possibilidade de amamentar a criança, aconteceu para ele um milagre que ele conseguiu amamentar o próprio filho, certo? Imagino que não foi muito divertido para ele sair na rua dessa forma, mas de qualquer jeito, esse é o milagre que aconteceu com ele, e ele próprio deu de amamentar para o filho, quer dizer, alguém aparentemente com uns ruiot. Amaravilhoso, bore kama gadol adam zeh shenasalo nesse caso, Rabi fala, olha, deve ser que eu era uma pessoa muito grande, muito importante, com muitos ruiot, um tzadik muito grande, para acontecer um milagre desses, isso daqui é fora do comum, é fora da natureza. Rabi fala, olha, se tem um milagre que vai além das leis da natureza, deve ser que é alguém especial. Amarlei Abai Aderaba, Abai falou para Rabi pelo contrário, não é bom para ele isso. Kama garu adam zeh shenistanu sedrei bereshit. Pelo contrário, fala, mas não é bom isso. Não que o cara seja alguém ruim, certo? Isso que aconteceu um milagre para ele, com certeza é alguém tzadik. Porém, fala, mas isso é ruim. Por quê? Porque quando acontece um milagre tão claro para a pessoa dessa forma, ele perde zhuyot, ele perde parte dos méritos dele no Olam Haba. Se o milagre fosse um milagre nistar, escondido, em que de repente o cara conseguiu um super emprego do nada, de repente, é um milagre que não dá para dizer exatamente que foi um milagre. Então, aqui, ele não perde os zhuyot, mas no momento em que aconteceu para ele um milagre fora da natureza, ele perde por isso os zhuyot. Então, fala, não é bom. A maravilha da Boreka Makashim Ezontav Sheladam Shenistanu Olam Sedrei Bereshit. Ravilda, ele tira outra conclusão dessa história para mostrar para a gente, olha, como é difícil conseguir Parnassá. Porque a Kadosh Baruch Hu, quando ele tinha, digamos assim, a Kadosh Baruch Hu tinha 2 opções, 2 milagres podiam ser feitos para o cara. Conseguir um bom emprego do nada, ou o milagre que aconteceu aqui, do pai começar a amamentar o filho. Se a Kadosh Baruch Hu escolheu o milagre do pai amamentar o filho, de mudar Sedrei Bereshit, mudar as regras do mundo, mudar as leis do mundo, quer dizer que Parnassá é muito mais difícil.
Então, não que seja difícil para cada um, para ele tanto faz qual fazer, mas na hora que ele escolheu fazer um milagre mais que muda a natureza do mundo, aparentemente esse é um milagre menor do que o milagre da Parnassá, de conseguir sustentar a família inteira. Então, o Rabi Uda, ele tira essa conclusão, se a Kadosh Baruch Hu escolheu esse milagre, carneiro, ele é menor do que o outro. Então, daqui ele vê como é difícil conseguir Parnassá. Amar Rav Nachman Tedá de Mitrachesh Nisa veloi v'mezonim. Rav Nachman, ele concluindo a opinião de Rabi Uda, olha o que aconteceu com esse cara. Aconteceu para o cara um mês, milagre, uma mudança na natureza, em vez de ser, de repente, ser uma árvore no campo dele, certo? Ser criado comida. Cada um preferiu fazer um mês desse do que um mês com comida. Tando Rabanan, Maseb Adam Echad Shenai Sa'ashar Gidemet. Conta Gemara sobre uma certa pessoa que ele casou com uma mulher que era Gidemet. Vamos entrar aqui, Gidemet e Adaktua. Ela não tem um dos braços, um ou dois, mas aparentemente um dos braços. Veloi kiva adiomotá. E nunca ele percebeu, o cara nunca percebeu, a vida inteira foi casado com ela e nunca percebeu que faltava um dos braços. Amará, borei kamatsnua, ishazo, sheloi kiva bala. Fala Rav, ou Rebbe, Tzarech Lomar Rebbe, tem quem diga que é Rebbe, porque é uma braita a priori, e daí escrito em hebraico, então aparentemente é Rebbe, não Rav. Fala Rebbe, olha, essa mulher deve ser muito, muito tsnuá para o marido nem ter percebido. Amar lo Rabi Chia falou para ele, Zodar kabechach, ela kama tzanu adam zeh, shelo ikid beishto. Fala Rabi Chia, não, aqui o tzanu é o marido, não a esposa. A esposa, pode ser que ela era tsnuá também, mas a esposa, alguém que tem algum defeito desses, ele tende a esconder. Então, para ela é normal esconder isso. Mas ele, o marido, não ter nem percebido, aparentemente ele era alguém muito tzanua. Certo. Zharim yotzim levuvim. Está escrito na Mishnah que Zharim, o marido da ovelha, o bezerro ele pode sair levuvim. Deixa eu ver se não sei se são bezerros ou se são bodes, acho que bodes, desculpa. Os bodes, Zharim, os machos, eles podem sair levuvim. Mas levuvim, o que é levuvim? Amaravuna tutrei. Ravuna fala, eles são amarrados um no outro, certo? A pessoa tem alguns bodes, você pode amarrar um bode no outro, mesmo que a corda, o fio, a coleira fica entre um e outro, fica lá sobrando, isso daqui é considerado como shmirá, digamos assim, dos bodes, e é permitido sair com isso no Shabat, não é considerado melachá, não é considerado um trabalho de que o bode está carregando. Mas mashma deai levuvim lishna de kru veio. Pergunta a Gemara, de onde Ravuna tirou que a palavra levuvim significa karov, próximos um do outro. Quando eles estão amarrados próximos um ao outro. De onde ele sabe que a palavra levuvim representa próximos? Dertiv levavtani achoti kala. Então, passou com Shira Shirim que fala sobre proximidade. Ulamar or shekoshim lem keneged libam kedei sheloi prolem zevim. Fala Gemara, não. Fala Ula, desculpa. Ele traz outra opinião e fala, não, levuvim é um pedaço de couro que se colocava na altura do coração dos bodes para eles não serem atacados por lobos, zevim, certo? Ou mesmo que o lobo venha atacar, ele está mais protegido, a parte do coração, a parte central, onde fica a vida dele, está mais protegido. Pergunta Gmará, zevim asharim nafle, né, que vou dar nafle, pergunta, mas espera aí, se todo motivo é para proteger o animal de ataques de outros animais, como lobos, então por que só os harim? Por que só os machos e não as fêmeas? Aparentemente, as fêmeas não precisam ser amarradas umas nas outras, elas são mais tranquilas, o macho faz mais bagunça, então tem que amarrar um no outro. Mas se o ponto é ser atacado por um animal, os zevim, os lobos, para eles tanto faz se é macho ou fêmea, eles devem atacar os dois. Agora, Mishum demasco bereish adra. Fala, mas não. Os harim, os bodes machos, eles vão na frente do rebanho. Eles vão na frente de todos os animais. Então, o primeiro a ser atacado é ele, por isso ele tem que ficar protegido. Pergunta, mas os lobos, eles vão justamente na frente do rebanho. Às vezes os lobos vêm pelo lado ou por trás. Quem disse que eles vão atacar justamente pela frente? Tá bom que os machos vão na frente, mas e daí? Talvez também as fêmeas precisam dessa proteção. Ela mexeu um deixamne. Não, o ponto é que os machos, eles eram mais gordos, mais shumanim, tinham mais gordura. O benekavod lekashamne, e o que nas fêmeas não tem, então também as fêmeas podiam ser atacadas. Se o ponto é proteger o animal, então tanto o macho como a fêmea deveria ser protegido, não tem diferença. Vetu miade benane leane, mais ainda, os lobos,
eles não atacam o mais gorduroso, os lobos atacam os bodes, eles não vão prestar atenção se é macho, se é fêmea, se é mais gordo, se é menos gordo, eles não têm esse conceito dos seres humanos. Então, a priori, sempre a proteção do animal deveria ter tanto para machos quanto para fêmeas. Ela mexeu um desafio o tamanho, o máximo que dava. Fala, então não, o problema é o modo como esses animais andam. Os machos, eles andam com a cabeça para cima, a cabeça mais erguida, e isso daqui gera um tipo de provocação. As fêmeas dos bodes andam com a cabeça mais para baixo. Então, quando o lobo chega, ele vai atacar aquele animal que parece ser mais feroz, que parece ser mais uma ameaça. Então, ele vai atacar justamente os harim, pelo modo deles andarem, deles manterem a cabeça mais erguida. Então, justamente eles precisam dessa proteção. רב נחמן בר יצחק אמר, אור שקושרים להם תחת זכרותם, כדי שלא יעלו על נקבות. רב נחמן בר יצחק fala, não, levovim é outra coisa. Não é nem amarrar um lobo no outro, nem proteger o coração. Eles colocam embaixo do animal um pedaço de couro, certo? No lugar dos órgãos do animal, para que eles não subam sobre as fêmeas, certo? Eles não querem que as fêmeas fiquem prenhas, então eles cobrem o animal para que ele não tenha relações com as fêmeas. Mimai, midekatane seifa verechelim yotzot shchuzot. De onde ele tirou essa conclusão que levuvim é isso, que essa é a meta de levuvim? Por causa da seifa, por causa da continuação da braita. Na braita está escrito que as ovelhas saem shchuzot. Mas shchuzot, o que significa shchuzot? Shochazim aliyah shelem lemala, kedei she'elu alem zcharim. Porque na seifa está escrito que rechalim, as ovelhas elas podem sair shchuzot. O que é shchuzot? Shchuzot, elas colocam o rabo da ovelha para cima, da ovelha para cima, justamente para os animais terem relações, certo? Porque está na hora de ficar prenha e ter a próxima leva. Então, reisha que deixelo é lua nekevot, veseifa que deixelo alem azcharim. Então, daqui ele concluiu, se a seifa falou que rechelim, as ovelhas podem sair shchuzot, que é quando colocam o rabo para cima acontecer alguma coisa, então a reisha que está escrito que os bodes ou os bezerros saem levuvim, aparentemente, na parte de baixo, para isso não acontecer, certo? A reisha e a seifa são simétricas. A seifa é para sim subir sobre a fêmea, e a reisha é para não subir. Mas mashma da shchuzot lishna de gilui yiyu. Pergunta, de onde você tirou que a palavra shchuzot é quando fica galui, quando fica revelado, quer dizer, coloca o rabo da fêmea para cima. Derti veinei shali krato, descendo o pasuk, shidzona unetzurat lev. A palavra shidzona fica shchuzot. Tem uma linguagem aqui que é meio que as letras são parecidas, então formaram uma palavra nova baseado nisso daqui. Arechelim yotzot kvulot, da fundada da Munalef. Arechelim yotzot kvunot, a gente falou que shchuzot é quando coloca o rabo para cima. O que é kvulot? Mas kvulot, shemechablim aliyah shelem lemata, kedei shelo yiyu alem zcharim. Kvulot é pelo contrário, colocam o rabo para baixo para proteger o animal e os zcharim não conseguirem subir, os machos não conseguirem subir em cima das fêmeas. Mas mashma dai kavul lishna de loavit pirei. De onde você tirou que essa palavra kavul significa algo que não dá frutos, certo? A gente está falando aqui que as fêmeas elas saem assim justamente para não ficarem prenhas, para que os machos não subam sobre as fêmeas. Então, de onde você tirou que a palavra kvulot, mechablim, significa algo que não dá frutos? Mechablim aquilo com raf, certo? Não terrorista, com ret. O dertiv, que está escrito no pasuk, ma'arim ha'ele asher natata li achi va'ikra eretz kavul ad hayom hazeh. Tem Shlomo HaMelech, ele deu algumas cidades para Hiram, o rei de Tzur, o cara que ajudou a construir o Beit HaMikdash, ele trazia as madeiras, os cedros para construir o Beit HaMikdash, ele era o rei do Lebanon, lá para o Líbano, e Shlomo HaMelech deu para ele algumas cidades, e ele não gostou muito das cidades que ele recebeu de Shlomo, então ele fala para ele, o que são essas cidades que você me deu de presente? Vaikra Eretz Kavul Adayom Hazeh. Ele chamou essas terras de Eretz Kavul, porque elas não davam frutas. Então aqui a gente vê do passo que a palavra Kavul representa algo que não dá frutos. Mai Eretz Kavul, o que é Eretz Kavul exatamente? Amaravuna Shayu Babnei Adam Shemuchubalim Bekeser Bezahav. Fala, o que era Eretz Kavul? O que tinha de ruim nessas cidades? Por que não davam frutas?
Então fala Ravuna, porque tinha lá muita gente que estava muito acostumado com prata e ouro, com Kesef e Zahav. Eles tinham muito ouro, muita prata, eles viviam tranquilos, de boa. Então, por isso era uma terra que não dava frutos. Amar leirava Yahi, Hainu dertiv, que lo yashu benav, pnei shek mechubalim, bekesef e Zahav lo yashu benav. Fala Rava, não entendi. Você está falando que já que o pessoal lá era muito rico, aparentemente, eles tinham muita prata e muito ouro, por isso ele não gostou da cidade? Pelo contrário, você tem muito dinheiro lá, é bom. Amarleim, que van de atire, me fan que lo avde a vida, tá? Fala que sim, realmente é por isso que ele não gostou. Ele ganhou essas cidades, quer dizer, ele ganhou a cidade não era dele, a cidade era dos moradores, mas ele era a pessoa que tinha controle e recebia impostos do trabalho da cidade. Agora, já que as pessoas que moravam nessa cidade, eles eram mefunakim, eles eram muito mefunakim, eles estavam muito acostumados, eles eram muito ricos, tinham muito dinheiro, não tinham necessidade nenhuma, então eles não trabalhavam. Então, essa terra era uma terra que não tinha trabalho, as pessoas não produziam nada, porque eles estavam de bem de vida. Então, por isso ele não gostou. De qualquer jeito, Eretz Kavul, a gente vê que é uma terra que não dá frutos, consequentemente, Rechelim Yotzot Kvulot, Kvulot significa numa situação na qual ela não pode dar frutos, que é quando o rabo dá para baixo. Rav Nachman bar Yitzchak amar Eretz Chotmon aita. Rav Nachman bar Yitzchak fala que era Eretz Chotmon, Damai Karela Kavul, de Mishtarga Bakara ad Kavla. Ve'amrei Ansheyara Mechavla de Lov de Piri. Fala Rav Nachman bar Yitzchak, era uma Eretz Chotmon, era uma Eretz muito salgada, tipo aquelas fotos que a gente vê às vezes do Nordeste, que a terra é meio salgada, cheia de buracos, não dá para plantar lá direito, e porque ela é chamada de Eretz Kavul, de Mishtarga Bakara ad Kavla, porque quando a pessoa pisava, às vezes afundava na terra até o joelho, mais ou menos. As pessoas costumam falar, essa é a terra que engole, que não dá frutos. Era uma terra ruim. Então, a palavra Kavul representa uma terra que não dá frutos. Mais um pouquinho. Kvunot. A gente falou que as ovelhas podem ser kvunot, isso daqui não é considerado um peso, mas kvunot, shemechavnim otam lemilat. Kvunot é essa cobertura que se coloca em torno da ovelha para proteger a lã, para produzir um tipo de roupa chamado milat, que era um tipo de roupa especial. Então, a ovelha, desde o primeiro dia dela, mantinham ela coberta em volta, para que não sujasse de forma nenhuma a lã dela. Essa aí é bem branquinha, bem limpinha. Que detnan, como está escrito na Mishnah, se'et, uma das, quando tem tzarat, nega tzarat, tem quatro tons de branco que são considerados tzarat, um deles é seet, agora está escrito na Torá seet, mas que tipo de branco é esse? Fala a Mishnah, que tzemer lavan, alguém que tem uma mancha branca na pele, ele tem que ir para o Cohen, porque o Cohen vai analisar a mancha da pele e vai ver se é do branco que a Torá definiu como tzarat, porque tem muitos tons de branco, certo? Tem tons de branco, tons de bege, tem várias cores diferentes. Então, o branco tem 4 tons específicos que são considerados tzarat. Um deles na Torá é chamado de seet. Explica a Mishnah, seet é que tzemer lavan. É como lã branca. Portanto, mais tzemer lavan. O que quer dizer uma lã branca? Porque toda lã de ovelha é branca. O que você falou que é uma lã branca? Amar Rav Bibi bar Abai é que tzemer nakim ben yomosh mechavnim oto lemilat. Fala Rav Bibi bar Abai, não. Quando está escrito aqui lã branca, é uma lã que foi cuidada e protegida desde o primeiro dia da ovelha para ela ficar limpa e branquinha, certo? Não é uma lã que sujou e depois limparam ela no rio, porque ela não fica tão branca. Branca é igual a lã do jeito que ela nasceu. Vamos só chegar na Mishnah. Ve'ezim yotzot tzrurot itma. Rav amar alachá ki Rabi Yehuda. A gente viu na nossa Mishnah 3 opiniões com relação a izim, se podem sair com um saquinho em torno das mamas de onde sai leite. Então, Tanakama permitiu completamente, Rabi Yossi proibiu completamente, e Rabi Yehuda diferenciou. Rabi Yehuda falou, olha, se é para secar, se você colocou o saquinho lá para fechar e secar, beceder. Mas se é para proteger o leite, não. Itma, Rava Amar alachá ki Rabi Yehuda, Shmuel amar alachá ki Rabi Yossi. Rava falou que ela é como Rabi Yehuda, que é diferente de ser para secar. Para secar pode, para proteger o leite, não. E Shmuel falou que ela é como Rabi Yossi, que é proibido em qualquer situação. Veika dematem leashmatan be'apenafshei. Tem quem diga
que não é que tem quem diga essa mesma sugiá, essa mesma discussão, não como Rav falando que ela é como Rabi Uda e Shmuel falando que ela é como Rabi Yossi, e sim Rav e Shmuel próprios falaram sobre esse assunto. Rav amar leiabesh mutar velo lechalev, Rav falou que leiabesh para secar é permitido, mas não para segurar o leite, ou seja, ele falou como Rabi Uda, mas ele próprio disse o que pode e o que não, e não simplesmente falou que ela é como Rabi Uda da Mishnah, ele especificou. O Shmuel amar echadzev echadze assur, e Shmuel proibiu os dois, de novo, é a linha de Rabi Yossi, mas Shmuel falou explicitamente que os dois são proibidos. Vei que a dematem lá, haha, tem quem diga que a discussão entre Rav e Shmuel é bichlal em outra braita. Está escrito na braita o seguinte, está na cama dessa braita, igual a opinião de Rabi Uda, que falou que os izim podem sair com esse saquinho se é para secar o leite, mas não para proteger. Mishum Rabi Uda vai meter amru, kach halachá. Aval mi mefis, izolei abesh, izolei chalev. O mitoch shein makirim, echad ze vechad ze asur. Rabi Uda Bemetera falou, concordou com o Tanakama. Ele falou, olha, você tem toda a razão, Rabi Uda Bemetera não é o nosso Rabi Uda. O Rabi Uda que aparece na Mishnah é Rabi Uda Rabi Ilai. Tem um outro Rabi Uda que é Rabi Uda Bemetera. Ele falou, olha, eu concordo com você, a alahá é essa, que se é para secar, então é parte do animal, é uma roupa, não é considerado uma só e não é um peso, não tem problema com sair com isso do Shabat. Mas se é para segurar e proteger o leite, aí é proibido. Olha, eu concordo com você na alahá, mas isso é chamado le alahá avaló le maase. Essa é a alahá, mas na prática não se faz isso. Por quê? Mimefis, quem vai saber se o cara colocou isso, colocou o saquinho lá para secar ou para proteger o leite? Quem vê o cara saindo com as ovelhas, com esse saquinho, quem vai saber qual a intenção dele? O mitoch shen makirim, já que não é visível, vai todo mundo achar que não tem problema. Então, o primeiro cara que sair com isso, quando a intenção dele é leiabesh, que seria permitido, que é para secar, o outro vai ver o cara saindo dessa forma, vai pensar, olha, não tem problema sair assim, eu também vou fazer isso com o meu animal. Mas a intenção do segundo é para proteger o leite. Então, as pessoas podem se confundir aqui na halachá, não vão saber o que pode e o que não pode, por isso, echad ze vechad ze asur. Sobre essa discussão, a Shmuel ve'amrila maravilha Shmuel, alahá que Rabi Uda Bemetera. Sobre isso, Shmuel falou que alahá como Rabi Uda Bemetera, que os dois são proibidos. Então, não é exatamente igual. Antes, Shmuel falou que alahá como Rabi Yossi, que os dois são proibidos. Por quê? Porque os dois são considerados peso. Os dois são proibidos essencialmente, por si só. Aqui ele está falando, olha, a priori eu diria que pode, como o Rabi Uda, se para secar é permitido, mas já que não é visível a diferença, as pessoas vão acabar se confundindo, os dois são proibidos. Que até Ravina, Marabel Hanhaki na cama, quando o Ravin veio de Eretz Israel para Bavel, ele falou em nome de Rabi Yochanan, que era o rabino de Eretz Israel, que Alahá é como está na cama, ou seja, Alahá é como o Rabi Uda, da nossa Mishnah, que se é para secar é permitido, porém se é para leite, para proteger o leite, aí se torna proibido. Foi a